Olá, queridos irmãos e irmãs, bem-vindos ao nosso canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se e receba orações diárias por você e toda a sua família. Clique no símbolo do gostei e compartilhe as orações. Cada compartilhamento é bênção do Senhor que volta para a sua vida. Salmo 127. Se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Às vezes, fazemos planos para as nossas vidas e não consultamos a Deus primeiro. Deus quer que oremos primeiro, perguntemos a Ele qual é o seu plano. Muitas vezes as pessoas fazem muitos planos e não consultam a Deus. Aí quando estão cheios de problemas, de preocupações, aquilo que está fazendo não está dando certo, aí bate aquele desespero e a correria e vamos correr para a oração, vamos buscar a Deus. Precisamos aprender a buscar a Deus em primeiro lugar, porque Deus, Ele garante o que Ele te dá. Se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. No capítulo em Jeremias, capítulo 2, versículo 13. O meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram as próprias cisternas rachadas que não retêm água. Quantas pessoas vão fazer por conta própria coisas sem conversar com Deus antes? E é como se fosse cisternas rachadas. Imagine uma pessoa cavar cisternas, como fizeram os israelitas, cavaram cisternas e elas rachadas, aquela água não segurava. Não tem como. Quando uma pessoa ela não ora a Deus, às vezes até começa aos olhos da pessoa, aquele casamento, aquele relacionamento que a pessoa pensa que a outra pessoa é a pessoa dos seus sonhos, foi Deus que enviou, mas ela não pediu a Deus, ela não conversou, ela não deixou Deus escolher por ela. Ela foi por conta própria. E para não ficar só, quantas pessoas se pegam com a primeira pessoa que encontra? E ela começa a trabalhar naquela vida, pedir a Deus a transformação, mas só que existe o livre-arbítrio. E quando uma pessoa ela não quer mudar, ela não vai mudar. Então, temos que orar, aprenda. Quando você for fazer qualquer coisa, tomar qualquer decisão na sua vida, primeiro pergunta a Deus, primeiro confia em Deus, porque quando você ora pedindo a Deus a resposta, é como diz no Salmo 91, Ele clamará a mim, Salmo 91, versículo 15, Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. Quando oramos primeiro a Deus e pedimos a resposta, Deus nos dá a resposta. Você não fica sem resposta. Quando você conversa com Deus, você clama a Deus por um emprego, por um trabalho bom, por uma pessoa boa na sua vida, um casamento feliz, é a bênção do Senhor. Uma união feita por Deus, não há quem separe. Aquilo que Deus uniu, o homem não separa. Mas essa é
isso é verdadeiro, porque é o propósito de Deus. O propósito de Deus, ele se cumpre na vida das pessoas. Quando as pessoas começam a confiar em Deus, entregar para Deus, olha, Senhor, eu preciso de algo e eu estou aguardando a resposta. Se é na vida sentimental, se é no trabalho, na família, qual seja a resposta que você precise para a sua vida. Quando você primeiro pergunta a Ele, Ele te dá a resposta. Quando uma pessoa vai abrir um negócio, em primeiro lugar tem que orar a Deus e a resposta ela vem. Deus dá resposta para todos nós em nossas orações. Não há uma oração justa que não tenha resposta. Deus é amoroso com seus filhos e Ele ama abençoar os seus filhos. Olha como diz em Jeremias 29, versículo 11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não lhe causar dano, planos de dar-lhe esperança e um futuro. Olha que coisa boa, que coisa maravilhosa. Planos, é Ele que conhece os planos que tem para as nossas vidas, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhe causar dano, planos de dar-lhe esperança e um futuro. Então, tudo que você fizer, que você pede a orientação de Deus antes, Ele te dá a resposta. Temos antes eu tinha esses defeitos que eu achava que eu sabia tudo. Sabe aquele adolescente, aquela fase de adolescente que os pais falam, vem aqui que eu tenho um conselho para lhe dar. Ah, você não sabe de nada. Era isso que a gente pensava de nossos pais, né? Quem já é adulto sabe que na adolescência a maioria fala isso. Eu já sei de tudo, eu sei me cuidar, eu sei o que é bom para mim. E não escuta às vezes o conselho do pai e da mãe e fala, meu pai e minha mãe só me dá trabalho. Quantos jovens querem sair de casa para se ver livre dos pais, achando que os pais só querem o mal, só querem atrapalhar, porque eles querem ser livres, eles querem tomar as suas próprias decisões. Aí quando eles tomam decisões erradas, aí eles voltam arrependidos. Ai, me perdoa se eu tivesse escutado os seus conselhos. Assim somos nós com o nosso Pai. Eu imagino Deus olhando para a gente lá em cima e dizendo, não é por aí, por que que você vai? Por que que você não conversa comigo? Por que você não me pergunta? Por que que você não confia em mim? Vamos confiar em Deus, porque confie no Senhor. Seus planos são melhores que os nossos. Em Jeremias 29, 11. Os planos do Senhor são melhores do que os nossos, bem melhores do que os nossos. Não há como comparar os planos que Deus tem para as nossas vidas. E muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Provérbios 19, 21. Muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. E é isso que eu vim orar, pedir a Deus, interceder a Deus pela tua vida, pela tua casa, pela tua família, para que o propósito de Deus e os planos do Senhor se cumpram na sua vida, porque os planos dele são bem maiores e melhores que os nossos. Quando se confia no Senhor, quando você coloca toda a sua confiança em Deus, você é surpreendido
com o melhor desta terra. Quantas vezes eu oro e peço para Deus para colocar pessoas boas no meu caminho, no seu caminho. Eu tenho sido surpreendida por Deus, porque Deus tem enviado pessoas maravilhosas para o meu caminho e para o caminho da minha família. E Ele tem afastado tudo que não vem da parte dEle. Tudo que você orar a Deus, você tem resposta. As orações neste canal é uma bênção, porque elas são inspiradas pelo Espírito Santo de Deus. Antes de eu entrar aqui, eu peço para Ele falar conosco, para Ele falar com você que está escutando. Todos os dias, Deus fala conosco. Deus tem resposta para a tua vida, para aquela pessoa que tem um sonho. Os seus sonhos, se são os sonhos do homem, eles não têm sustentação. Mas se é o propósito de Deus que queima dentro do teu coração, daquela loja que você sonha em abrir, que o seu comércio prospere, que a sua empresa cresça. Tem pessoas que abrem uma pequena empresa e ela fica sem saber como fazer essa loja prosperar. A nossa força vem do Senhor que fez os céus e a terra. Se não for o Senhor construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. É o Senhor que nos dá livramento, é o Senhor que nos dá prosperidade, porque dos planos do Senhor é de fazê-los, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar. Olha que bênção de Deus. Olha que maravilha, planos de nos fazer prosperar. Deus quer te dar prosperidade. Confia no Senhor. Pergunta primeiro a Ele qual o propósito dele na tua vida. Se é o caminho que você está seguindo, se foi o Senhor que plantou um sonho dentro de você, Ele vai te dar paz. E essa é a resposta. Você vai ter paz para continuar no negócio, para você ir à frente nos seus projetos, para você entender que essa é a pessoa certa que Deus enviou para a tua vida, mas se não for, a pessoa não sente paz. A resposta vem através da falta de paz. Uma coisa, quando não é de Deus, ela não dá paz. Quando vem da parte do Senhor, é o primeiro sinal que Deus nos dá paz. Você dorme em paz, você acorda em paz, você vai trabalhar com amor, você vai trabalhar tranquilo, agradecido, agradecida, porque foi Deus que te colocou neste lugar. Foi Deus que te colocou nesta posição. Foi Deus que colocou essa pessoa na tua vida. Então, quando colocamos toda a nossa confiança no Senhor, tudo dá certo, tudo, e no tempo certo, no tempo de Deus. Temos que ter o fruto do Espírito Santo, que é a paciência de esperar, saber orar, saber esperar, para no momento certo cantar um hino da vitória, porque é assim que as pessoas que confiam no Senhor, que elas vivem de vitória em vitória. A palavra de Deus fala que o homem vai comer do fruto da sua boca. Então não fale que as coisas não dão certo na sua vida. Fale, eu estou vivendo de vitória em vitória. Eu estou agradecendo a Deus pelo dia maravilhoso. Meu dia hoje vai ser cheio do amor do Senhor, das bênçãos de Deus que estão vindo em minha direção. Eu sou grata a Deus desde o momento que eu abro os olhos, que eu acordo. Eu agradeço a Deus por me dar mais um dia, por essas horas maravilhosas da minha vida. Eu agradeço a Deus por respirar o ar que o nosso Pai nos dá pela graça. É tudo de graça, tudo vem da graça do Senhor. O homem, ele
Tudo que ele faz tem cobrança. Deus, ele só quer que você tenha comunhão com ele, que tenha intimidade com ele. Não, Deus não é um estranho para que você se afaste, para que você desconfie, para que você fique insatisfeito com a sua vida. Ele é o nosso Pai. Quando estamos na casa dos nossos pais, quando eu tinha os meus pais, eu sentia muita segurança na casa dos meus pais. Eu ficava à vontade. Teve a fase da infância, a adolescência, depois na minha juventude, e infelizmente eles faleceram. Mas quando eu tinha meus pais, eles eram muito amorosos, então eu sentia muita segurança. Tem pessoas que não sentem, não têm essas boas lembranças, infelizmente, porque os pais não foram bons pais, não deixaram boas lembranças, mas Deus quer te dar o melhor nesta terra. Deus quer te dar o amor dele. Não se afasta de Deus. Aquele povo em Jeremias, perdão, eu fechei a Bíblia. Em Jeremias, capítulo 2, versículo 13. Deus falou: o meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram suas próprias cisternas, cisternas rachadas que não retêm água. Quantas pessoas trabalhavam arduamente para cavar cisternas para si, mas as cisternas não conseguiam reter as águas. Quantas pessoas ficam decepcionadas quando elas não vêem resultado no casamento, porque elas escolheram por conta, elas não pediram orientação de Deus, não pediram a Deus que escolhesse. Quantas pessoas elas ficam trabalhando e não vê o resultado do seu trabalho. Elas ficam decepcionadas, ficam angustiadas, ficam pensando, por que elas trabalham tanto e não vê o resultado? Porque não perguntaram para Deus. Comece a perguntar para Deus o que você deve fazer, quais as decisões você deve tomar. Temos o nosso aconselhador, o nosso amado e doce Espírito Santo de Deus. Eu chamo assim, com muita reverência, com muito amor, porque eu sinto a doçura do Espírito Santo de Deus. Eu sinto que quando falamos com ele é um cavalheiro, ele é doce, ele é cuidadoso, amoroso para com as nossas vidas. Ele tem paciência com os nossos erros. Ele perdoa os nossos pecados e Ele intercede por nós ao Pai. Quando oramos e pedimos para que o Espírito Santo leve para Deus o que precisamos, Ele vem com a resposta certa para as nossas vidas. Deixe o amado e doce Espírito Santo de Deus agir em sua vida. Deixe que Ele te dê todas as coordenadas da tua vida, para que você tenha uma vida próspera, para que você tenha as respostas de Deus dentro de você. Você carrega o bem mais precioso que um ser humano pode ter, o tesouro maior, melhor, que é o Espírito Santo de Deus. Ele está sempre conosco, disposto a nos ajudar, a nos aconselhar, a nos mostrar o caminho certo e a tirar tudo que não é de Deus dos nossos caminhos. Pai, eu te peço que os teus planos, Senhor, se realizem na vida dos teus filhos e das tuas filhas. Vem, Senhor, nós te pedimos direcionamento para cada dúvida. Dai-nos a resposta, Pai. Não duvidamos de vós, duvidamos das nossas incertezas, dos nossos
pensamentos que às vezes pensamos em tantas coisas ao mesmo tempo que não sabemos distinguir ou qual a decisão tomar, não temos a certeza do que buscamos. Pai, nos coloca em teu caminho. Abre os teus caminhos, Senhor Jesus. Ilumina o caminho do teu povo. Ilumina as mentes, os corações partidos, aqueles que ficam lutando para que uma vida se transforme, parecendo aquelas cisternas rachadas, Pai, que quanto mais eles trabalhavam para cavar aquelas cisternas, mais a água ia embora, Pai, porque uma cisterna rachada, ela não sustenta a água. A mesma coisa tem pessoas se matando no trabalho, sem entender por que o dinheiro não rende. Pai, protege todo aquele que está te pedindo, que está ouvindo a tua palavra. Tem misericórdia, Senhor. Abre os caminhos do teu povo e dai livramentos de palavras de maldição. Livra o teu povo de maldição hereditária. Senhor, quantas famílias param na vida porque vários têm o mesmo problema, passa de família para família, faz com que sane esse problema, Senhor, que não continue, Pai, nas famílias. Abençoa, Senhor, com teu infinito amor e que o teu propósito, Deus, se cumpra em nossas vidas. Guarda os nossos lares como a menina dos teus olhos, guarda as nossas vidas, guarda a nossa saída e a nossa chegada desde agora e para sempre. Protege o teu povo, Pai, de toda cilada, de todo espírito de engano. Dai-nos entendimento, sabedoria, abre os nossos caminhos, abre o caminho do teu povo, Pai, em nome do Senhor Jesus. Abençoa, Deus, e eu vou orar o Salmo 121. Levanto os meus olhos para os montes e pergunto: de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor, como a sombra que o protege. Ele está à sua direita. De dia o sol não o ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo o mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Pai, eu te agradeço pelas bênçãos derramadas na vida do teu povo, pelo amor que o Senhor sente por cada vida, Pai, cada pessoa que escuta essas orações. Pai, o teu povo te ama e tudo coopera, Pai, para o bem daqueles que te amam e que temem ao Senhor. E é em nome do Senhor Jesus que eu oro, agradeço pelas respostas das orações, Pai, pelo pedido de cada um dos teus filhos, Pai, que vem resposta do Senhor e que o teu propósito se cumpra em nossas vidas, para a glória do teu nome. Daremos testemunhos, Pai. Diga, eu vou dar meu testemunho neste canal para a glória de Deus. Em nome do Senhor Jesus. Amém.